É isso mesmo, a operação avançou e agora aposentados e pensionistas que têm algum tipo de empréstimo consignado precisam ficar alerta também. O INSS começa a notificar hoje, os pagamentos já vão começar a ser devolvidos a partir do mês que vem. Tem a devolução e não vem mais os descontos. Na primeira fase, é somente as associações, mas agora também existe a possibilidade de consignado, gente, é isso mesmo. Eu separei aqui, olha isso aqui, o que está acontecendo. Presta atenção, você que é aposentado, olha isso aqui, presta atenção. Imagina essa organização criminosa. Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca e os funcionários de reportagem. Exclusivo. A investigação jornalística do escândalo do maior golpe da história do país. Fizemos um resumo aqui, vou colocar para você isso aqui também. Presta atenção. Eu vou pedir para você se inscrever no canal. A gente separou aqui, gente. Olha só. 9 vídeos de 1 minuto explicando passo a passo. Correios também vão bater na sua porta. Presta atenção. Se você receber uma visita do Correio, eles também vão trabalhar para devolver esse dinheiro. Presta atenção. INSS. O governo federal avalia a possibilidade de usar agências dos Correios para atender de forma presencial aposentados e pensionistas vítimas do esquema. Olha. Quem são os cabeças? Todos os depoimentos apontam para uma única pessoa. O PF, um dos principais cabeças dos desvios do INSS. A investigação tem indícios de que a fraude começou antes, mas os descontos nos benefícios do INSS explodiram e atingiram cifras bilionárias em 2000. De acordo com o governo, os descontos realizados no mês passado vão ser devolvidos integralmente no próximo pagamento. Olá, boa noite. O INSS vai começar a identificar vítimas dos descontos não autorizados nos benefícios. É isso, pessoal. Vou colocar esses vídeos aqui agora. Presta atenção. São 9 vídeos aqui, bem curtinho, em um. Então, aqui você vai, nesse vídeo, você vai ficar informado sobre tudo, toda a atualização de hoje, ok? Notificação, devolução de dinheiro. Agora, será que você está nessa lista aí? Será que você vai receber? Você já recebeu a notificação? Comenta aqui, eu quero conhecer você. Coloca a cidade onde você está falando. Então, vamos assistir comigo aqui. Eu quero ver quem vai ficar comigo até o final, porque é muito importante a gente acompanhar tudo, tudo. Vai comentando aqui, cidade você está falando aí. O pessoal já está começando a comentar. Muito obrigado, você que está chegando aqui agora. Que hora você está vendo? De tarde, de noite? Tem muita gente de fora também assistindo. Aí é de dia, de noite. Coloca aqui a hora que você está assistindo esse vídeo. E agora vamos lá, vamos entender toda essa repercussão e vamos aqui colocar todos os vídeos aqui que eu separei, os vídeos mais importantes. Aqui atrás, a TV Senado rolando e vamos aí. Seja bem-vindo ao canal, muito obrigado, você está aqui no canal Felipe dos Aposentados, é um prazer estar com você. Vamos lá, vamos mergulhar aqui e entender o resumo de tudo que está acontecendo. Estou trazendo aqui só o filezinho para você não ficar perdido e te atualizando aí sobre CPI do INSS, devolução. Vamos lá. De reportagem. Exclusivo. A investigação jornalística do escândalo do maior golpe da história do país. A fraude milionária do INSS. Dinheiro tirado de quem mais precisa. Dona Marlene, qual o valor da sua pensão do INSS? No caminho, encontrei brasileiros vítimas do golpe. Você trabalha a vida inteira e ser desfalcada por pessoas que não têm um pingo de caráter nem dignidade. A cronologia de como tudo começou. Quem são os laranjas? Quem são os cabeças? Uma vida de ostentação e de luxo com o dinheiro de aposentados. Olha isso aí, pessoal, ó. Nessa organização criminosa. Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca
e os funcionários de dentro do INSS, principalmente do Departamento de Benefícios do INSS. O senhor chama de Careca ou Antônio Carlos? Qual é o papel dele nessa estrutura? Fundamental. Ele comprava milhares de informações dos aposentados que já vinham com um código de autorização para débito automático. Essas autorizações ele repassava para as empresas de papel dele de telemarketing, que entregavam para o Maurício como se fossem adesões. Essa estrutura funcionava para crédito consignado. E depois passaram a pacotes de benefícios, que é o que nós estamos falando agora. Funciona a engrenagem nessa... Com crédito consignado, gente. É isso que eu estou falando. Olha isso aqui. Quem são os cabeças? Todos os depoimentos apontam para uma única pessoa, um sócio oculto. Quem era o cabeça dessa estrutura? Nome do homem número 1, Maurício Camisotti. As investigações indicam que Maurício Camisotti é figura central e relevante dos descontos indevidos nos benefícios do INSS. Nesse mesmo cenário surge outro personagem importante, Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, apontado como grande intermediário do esquema, o elo entre as associações e servidores do alto escalão do INSS. Pessoas ligadas a ele receberam mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e de empresas. Uma articulação criminosa que não poupou ninguém. O PF, um dos principais cabeças dos desvios do INSS é Antônio Carlos Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Todo o esquema de corrupção está detalhado em relatório de quase 2.000 páginas. Antônio é sócio de 22 empresas. 8 foram criadas em um único dia, 5 de outubro de 2023, com a finalidade de construir edifícios e comprar e vender imóveis próprios. Também foram registradas no mesmo endereço, uma única sala em um prédio do setor comercial em Brasília. A investigação mostra um enorme esquema de compra e venda de imóveis com dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. O documento diz que Antônio Carlos e sua esposa, Tânia Carvalho dos Santos, transmitiram sucessivamente um mesmo imóvel em período inferior a 6 meses, movimentando 353 milhões de reais. E que, em menos de 3 meses, teve um acréscimo de patrimônio de 14 milhões e 375 mil reais. Um dos imóveis comprados por Antônio Carlos ficava neste endereço, no principal bairro de alto padrão de Brasília. Segundo a Polícia Federal, ele pagou à vista mais de 3 milhões de reais e demoliu a casa menos de 2 meses depois. A PF ainda destaca que Antônio Carlos realizava repasses no mesmo dia do recebimento, mantendo saldo pouco significativo disponível em conta, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores. A lavagem de dinheiro chegou a um paraíso fiscal. Segundo a investigação, uma empresa de Antônio Carlos sediada nas Ilhas Virgens Britânicas adquiriu 4 imóveis, totalizando 11 milhões e 50 mil reais em aquisições imobiliárias. E que se tratava de uma offshore para blindar o patrimônio legítimo. No fim da semana passada, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens e a quebra de sigilo de mais 14 investigados. Em nota, a defesa de Antônio Carlos Antunes afirma que as acusações não correspondem à realidade dos fatos. É isso aí. Geral, a investigação. Gente, agora vamos lá. Como é que o governo vai devolver esse dinheiro? Vai devolver mesmo? Como é que tá? Vamos explicar aqui agora. Vamos lá. De acordo com o governo, os descontos realizados no mês passado vão ser devolvidos integralmente no próximo pagamento das aposentadorias, mesmo aqueles que estavam autorizados pelos beneficiários. São mais de 292 milhões de reais. O total da restituição envolve um período maior, de março de 2020 a março de 2025, enquanto o governo estuda formas de restituir o valor integral que foi desviado dos aposentados. Os beneficiários começam a ser notificados sobre os descontos a partir de amanhã pelo aplicativo Meu INSS. De acordo com o Instituto, 9 milhões de segurados vão ser comunicados pela plataforma disponível na internet e no celular.
Os beneficiários devem conferir todos os descontos e o nome das associações. Pelo aplicativo é possível confirmar se o desconto foi autorizado ou não. Em caso negativo, o INSS vai acionar a instituição, que precisa comprovar em até 15 dias úteis que o desconto foi autorizado pelo segurado. Se não comprovar a regularidade, a associação terá mais 15 dias úteis para devolver o dinheiro ao aposentado ou pensionista. Olá, boa noite. O INSS vai começar a identificar vítimas dos descontos não autorizados nos benefícios. 20 dias depois da revelação da fraude. Ainda não há data para devolver o dinheiro. Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas. INSS. O governo federal avalia a possibilidade de usar agências dos Correios para atender de forma presencial aposentados e pensionistas vítimas do esquema. Vamos direto a Brasília com a nossa repórter Carol Rosito, que tem as informações. Muito boa tarde, Carol. Oi, Leandro, boa tarde para você também, boa tarde a todos. A ideia do governo, seria tentar utilizar a estrutura física mesmo dos Correios para fazer esse atendimento presencial às vítimas da fraude do INSS. Seria mais um canal para auxiliar essas pessoas, os aposentados e pensionistas que foram lesados. Além de poderem utilizar o próprio aplicativo do INSS, um número também emergencial para poder tirar dúvidas, seria também colocado à disposição os locais dos Correios. Isso porque, Leandro, a gente sabe que existem muitos idosos que não têm ou não sabem mexer com o aplicativo, com a internet. Então, a pessoa poderia pessoalmente solicitar esse ressarcimento dos valores que foram descontados de maneira irregular. Claro que tudo isso ainda é uma ideia, está sendo discutido aí nas últimas reuniões que aconteceram no Palácio do Planalto. A ideia é levar o assunto mais uma vez para a roda de reuniões que estão previstas para essa semana também, chamando integrantes, representantes dos Correios, do INSS, Dataprev, que é responsável pela criação dos aplicativos, e o próprio Ministério da Previdência. É isso aí, pessoal. Então, a Dataprev, junto aí com o Correio, pode sim solicitar, quem não estiver conseguindo aí identificar se foi descontado ou não, de trazer aí, ir até o Correio e solicitar o seu reembolso. Vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso, beleza? No próximo vídeo eu vou entregar aqui o passo a passo de como você pegar esse dinheiro de volta. Muita gente foi descontada. Gente, está falando de milhões de aposentados e pensionistas, com certeza pode ser um de vocês aí. É um de vocês, certamente, que está assistindo esse vídeo.